convidar os irmãos, nós vamos dar continuidade no que vem sendo pregado. Vamos abrir no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler os versos 26 e 27, capítulo 8, versos 26 e 27. Hoje, especialmente, eu não vou ter aqui o auxílio, dos slides, porque eu preferi assim, por questão de não ter muita intimidade com os slides, mas enfim. O foco é a palavra, o foco é a meditação. Traga somente o seu coração para esse momento. Leitura então, capítulo 8 de Romanos, versos 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Até aí. Oremos mais uma vez. Pai, no nome de Jesus Cristo, estamos diante de verdades, ó Pai, profundas, verdades, ó Pai, até, Senhor Deus, inexprimíveis. Verdades, ó Pai, que escapam do nosso conhecimento, verdades que escapam do nosso conhecimento prático, do cotidiano. Verdades profundas, ó Pai, do Teu Santo Espírito, verdades profundas da Trindade. Dá-nos, ó Pai, entendimento e humildade diante da Tua palavra. Nos ajuda aqui nessa noite. Me conduza e abra o entendimento dos nossos irmãos que estão aqui, os que nos assistem pela internet. No nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Como eu falei, o reverendo Jones vem tratando do livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, especificamente aqui no capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos, lá no início, capítulo 1, nós vemos que o intuito do capítulo 8 é assegurar aos crentes que eles foram justificados em Cristo Jesus. Nós vimos isso lá no verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a partir daí, Paulo vai continuar explicando como que nós temos certeza, como que nós vamos ter certeza de que nós somos justificados em Cristo Jesus, como que nós podemos ter esse testificar e descansarmos nessa verdade. Lá nos versos de 2 a 4, os irmãos podem acompanhar, não só podem como deve, nos versos de 2 a 4, nos inclinando a pensar nas coisas de Deus. Então o Espírito Santo, ele começa nos aplicando a obra de Cristo, nos versos 2 a 4, nos aplicando a obra de Cristo, nos versos de 5 a 8, nos inclinando a pensar nas coisas de Deus, e a partir do verso 9, habitando em nós, Ele nos dá a vida aqui e no futuro, nos dará a ressurreição. E aos que estão em Cristo, pelo poder do Espírito, Ele liberta do poder da carne mortal e pecaminosa. No domingo passado, o reverendo Jones trouxe lá o que está no verso 25, que foi a explicação e a explanação de como que o Espírito Santo nos ajuda a enfrentar os sofrimentos desse mundo, o caos em que esse mundo mergulhado no pecado está. Então, isso lá no verso 25. Agora, a partir do verso 26 e verso 27, Paulo vai falar da ajuda que o Espírito Santo nos dá nesse mundo pautado pela fraqueza. Particularmente, a obra da intercessão do Espírito Santo, como ele intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, este é o ponto da palavra dessa noite. Este é o ponto. Como que é dada a obra de intercessão, como que o Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, qual que é o ponto de Paulo? Vou tentar ir devagar, porque eu tenho a mania de acelerar a minha fala. Então, qual é o ponto de Paulo? O ponto de Paulo, qual é o tema
das palavras que ele escreve nos versos 26 e 27. Se os irmãos olharem os versos anteriores, do verso 1 até o verso 25, Paulo vem ele mesmo ajudando essa igreja, né, lá em Roma. Então, ele vem ajudando, ele vem orientando, ele vem fortalecendo essa igreja. Aí, já lá no verso 26, ele é aberto com um advérbio. Nada na palavra de Deus está posto de forma solta. Nada na palavra de Deus, nada o Espírito Santo colocou de forma aleatória. Então, até o verso 25, Paulo, ele vem ensinando, ele vem instruindo a igreja. Lá no verso 26, é aberto com um advérbio também, dando a ideia de que Paulo vinha ensinando, orientando como que a igreja procederia, como que ela se colocaria para enfrentar os sofrimentos desse mundo, no mundo caído. E aí lá, a partir do verso 26, ele é aberto. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. A temática então introduzida no verso 26 é a assistência que o Espírito Santo concede aos filhos de Deus enquanto eles estão nesse mundo caído. O foco, então, nos versos 26 e 27 é a oração. O foco específico é a oração. E eu vou explanar para os irmãos por meio de 2 pontos. Nesse tema, nesse foco especificamente, né, que o foco nos versos 26 e 27 é a oração. Eu vou trazer por 2 pontos. O primeiro é um pouco mais longo, o segundo mais curto, depois com algumas aplicações. Ponto 1. O que é essa ajuda? O ponto 1 é o que é essa ajuda. O ponto 2 é o Espírito intercede por aquilo que o Pai quer, de forma que tudo que ele pede ao Pai, o Pai concede. Então, o que é essa ajuda? Ponto 1. Interceder. O que é interceder? Interceder é pedir a alguém, pedir em favor de alguém a outra pessoa. Então, esse é o ministério que o Espírito Santo faz. Primeiramente, ele vai interceder. Esse que o Espírito faz diante do Pai, devido à nossa fraqueza. Fraqueza, lá no verso 26, está a resposta. Fraqueza. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém. E não sabemos por duas questões. Mas antes, fraqueza. Porque fraqueza está no singular. Não diz respeito às nossas fraquezas pessoais. Fraqueza aqui, Paulo está dizendo, a fraqueza está no singular. Então diz respeito ao estado no qual nos encontramos neste mundo. No verso anterior, verso 22, Paulo diz, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Verso 23, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então a ajuda que o Espírito Santo nos dá é interceder por nós. E de que forma tal intercessão é feita e por que ela é necessária? Aí sim, lá no verso 26, porque nós não sabemos orar como convém. O não saber orar como convém tem 2 desdobramentos, que didaticamente eu dividi em: nós não sabemos o modo conveniente de orar. O que quer dizer o modo conveniente de orar? Tem dias em que é mais fácil orar.
Tem dias em que nós estamos mais sensíveis, tem dias em que o ambiente está mais favorável para que nós nos coloquemos em oração. Só que tem dias que não. Então, nós, às vezes, diante de um caso específico, nós pensamos, como eu devo apresentar essa petição diante do Senhor? Qual é a disposição mental que eu devo ter para esse caso específico? Né? Tem gente que até pensa que deve estar emocionado, que deve estar motivado de alguma forma, movido de alguma forma. Então, esse é o que nós não sabemos, o modo conveniente de orar. E o outro ponto nós não sabemos as coisas convenientes a pedir. O que quer dizer isso? Que nós, na nossa fraqueza, aí nós vamos relembrar da observação que foi feita antes. Não as fraquezas que nos acometem, doenças, calamidades, não. Há o estado de fraqueza em que o mundo se encontra. Então, todos nós estamos inseridos num estado de fraqueza. Todos nós. É inescapável. Então, na nossa fraqueza, muitas vezes nós não sabemos o que pedir. Especificamente, por exemplo, uma pessoa em estado terminal pede oração para você. E aí você não sabe se você vai pedir para ela ser curada ou se você vai pedir para que ela tenha uma morte tranquila. Ou você está doente, foi acometido pela Covid, né? Então a nossa tendência natural é pedir que possamos ser curados. Esse é o nosso ímpeto natural. Mas existem ocasiões em que o Senhor não quer dar a cura. Um outro exemplo, para ficar mais fácil de nós compreendermos. Exemplo que está acontecendo agora, lá no Afeganistão. Eu vi um vídeo essa semana no Instagram de uma menina que está do lado de lá, daquele muro que está ali cercando o aeroporto de Cabul, né? E essa moça, era um vídeo sendo feito por um soldado americano do lado de cá, do aeroporto, os aviões partindo, rumo à Europa, rumo aos Estados Unidos, e a menina do lado de lá, chorando, mas ela não estava chorando simplesmente, ela estava derramando ali, e segurando naquela grade, né? E clamando, para que alguém pudesse abrir o portão, para que ela pudesse entrar para o lado de cá, para entrar em algum avião. Eu estava dentro do ônibus indo para Campo Grande, agora na semana passada, eu estava dentro do ônibus, e acessei ali rapidamente, vi essa imagem, e eu falei assim, Senhor, o que eu peço para uma pessoa dessa? O que eu peço? Eu peço para ela poder passar pelo portão de cá, para a grade, entrar no avião, ou eu peço para que ela fique? Porque, eventualmente, nós não sabemos qual é a vontade eterna do Pai. Nós não sabemos quais são os propósitos eternos que o Senhor tem com cada situação. Então, nós não sabemos, primeiramente, o modo conveniente de orar, e nós, eventualmente, não sabemos as coisas convenientes a pedir. Um outro exemplo disso, o próprio apóstolo Paulo, com seu espinho na carne, ele orou por 3 vezes a Deus. 3 vezes. E os irmãos se lembram bem, com certeza vão se lembrar o que ele pediu por 3 vezes. Pediu para que o espinho fosse tirado da carne dele. E por 3 vezes o Senhor disse que não retiraria. Né? E mais que no lugar do espinho, no lugar de retirar o espinho, ele daria algo maior, que era a graça dele. Então, nós, com certeza, se estivéssemos no lugar de Paulo, nós faríamos a mesma oração, o mesmo pedido. Então, o Senhor vem interceder por nós por meio do seu Santo Espírito, porque nós não sabemos o modo conveniente de orar e nós não sabemos as coisas convenientes a pedir. Nas pesquisas que eu fiz para trazer essa palavra aos irmãos,
achei essa palavra de Calvino, um comentário a esse versículo, que diz: nós somos como cegos quando oramos a Deus, pois ao sentir nossos problemas ficamos confusos, sem saber distinguir entre o que é bom e o que é proveitoso. Então, nós não sabemos distinguir entre o que é bom e o que é proveitoso. Então, como que o Espírito Santo vai nos ajudar? De forma prática. Como que ele vai nos ajudar nessa intercessão? Primeiramente, ele não vai tornar mais fácil a nossa atitude de orar. O colocar o joelho no chão é conosco. A disposição prática, ela é nossa. Preparar o ambiente. O Senhor diz que quando você for orar, você deve trancar a porta do seu quarto, deve entrar. Então, Deus, ele não vai, o Espírito Santo, especificamente aqui dizendo, ele não vai trancar a porta do seu quarto para você. Ele não vai reservar uma hora no seu dia. Você vai reservar uma hora no seu dia. Você vai entrar para o seu quarto, vai preparar o ambiente, vai deixar as outras coisas e vai trancar a porta do seu quarto, vai colocar o joelho no chão. Então, ele não vai tornar a oração mais fácil. Porque, com certeza, tem dias que são mais desfavoráveis para nós orarmos. E eu já disse isso antes. Isso é fato. Nós enfrentamos isso todo dia. Ainda mais com o advento das redes sociais. Então, como que o Espírito Santo nos ajuda, então, de forma prática? Ele intercede por nós diante do Pai, pedindo aquilo que é mais apropriado. Então, ele intercede diante do Pai, pedindo o que é mais apropriado, mais conveniente. Agora, é um mistério. Estamos diante de um mistério. Porque essa intercessão do Espírito Santo, diante do Pai, ela é feita não com base numa hierarquia, como Danilo vive lá no Exército, lá na Polícia Militar. Né? Ela não é feita com base numa hierarquia. E isso é um mistério, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só. Todos são iguais em honra, poder, glória e majestade. Mas em Deus não há confusão. Então, como que nós entendemos esse mistério? De que o Espírito Santo intercede por nós, uma pessoa, diante de Deus Pai, nos méritos de Cristo Jesus, outra pessoa da Trindade. É um mistério. E, pelo entendimento que eu pude alcançar, é apenas uma forma de organização da Trindade, nessa questão da intercessão. Por quê? Da mesma forma como na criação. A palavra de Deus lá em Gênesis diz que o Espírito Santo de Deus, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre o abismo, né? Não era Cristo, era o Espírito. Então é a forma que a Trindade se organizou. Lá na criação, da mesma forma, a Trindade se organizou para que o Espírito Santo intercedesse por nós diante do Pai, nos méritos do sangue de Cristo Jesus, que inclusive também está no céu e é nosso advogado, ao lado de Deus Pai. Aí vem, como que essa intercessão é feita? E aí vem o mistério dos gemidos inexprimíveis, outro mistério. Pesquisei também, para trazer para os irmãos, com a maior clareza possível, o que são esses gemidos inexprimíveis, o que a palavra de Deus nos diz a respeito, e em pesquisa a doutrinadores e a estudiosos, desde John Stott até reverendo Jones, passando pelo reverendo Augusto Nicodemos, não há uma explicação, eles não chegam num denominador. Não se chega num denominador de que como sejam esses gemidos inexprimíveis, como que eles se dá. Mas há sim uma explicação e que eu achei que fosse a mais simples, para que nós pudéssemos entender.
Na fraqueza, o Espírito Santo, lembra, na fraqueza, não nas fraquezas. Na fraqueza, no nosso estado caído. O Espírito Santo gera em nós o anseio de buscar a verdade, a vontade do Pai, a redenção final. Então, mesmo que não consigamos muitas vezes montar frases, o Espírito nos faz sermos entendidos. Esses são os gemidos. Eu não sei se os irmãos entendem o que eu estou dizendo, e os crentes verdadeiros e que estão buscando o Senhor nas trincheiras dessa vida vão entender. Tem muitas vezes que você não dá conta de formular a frase. Você não sabe, você não dá conta. Como Ana estava lá clamando por um filho, ela gemia, tanto é que foi tido como ébria, né? Então, tem muitos momentos que você não vai nem saber como pedir. Você não vai nem saber formular uma frase. Você não vai saber concatenar as ideias de forma clara e objetiva. Então é justamente isso. Os gemidos inexprimíveis, então, eles são a expressão do nosso coração diante do Pai, fruto de incerteza e sofrimento provocados pelo Espírito Santo. Então, quem provoca o nosso coração a chegar diante de Deus Pai é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O exemplo mais claro e que eu achei maravilhoso dessa singularidade, dessa peculiaridade do gemido inexprimível, eu vivi isso quando o Benício estava bebê, né? Muitas vezes ele não falava, quer dizer, ele não falava, foi falar lá com 1 ano e alguma coisa, mas ele não falava, mas ele balbuciava e ele gesticulava, e a mãe sabia, na maioria das vezes, o que ele queria, né? Ou porque estava com gás ou alguma outra coisa. Então, esse é o exemplo mais interessante, mais cabível, mais apropriado para o gemido inexprimível do Espírito Santo. Muitas vezes você não vai saber como falar, mas você sabe que tem uma necessidade. Você sabe que tem algo dentro de você. Você tem que clamar de alguma forma. Então você vai gemer diante do Senhor. Você vai puxar a calça do seu Pai e Ele vai te atender. Gemidos inexprimíveis. Porque o próprio Espírito Santo... Sim. Gemidos inexprimíveis, eles não são só os gemidos do Espírito, mas também são os nossos, junto com os do Espírito Santo. E como que nós vamos entender isso? Lá no versos 15 e verso 16. Por favor, leiam. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então é aí que nós entendemos, é aí que as coisas fazem sentido. Porque no verso 15, mas recebestes o espírito de adoção. Então o espírito de adoção, que é o penhor em direito, né, é a garantia. Então o Espírito Santo, ele é a garantia. Então nós, baseados na garantia que nós temos, baseados no Espírito de adoção, nós clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, porque o Espírito Santo de Deus, que é o penhor que está em nós, porque o Espírito testifica que somos filhos de Deus e temos um Pai nos céus, nós podemos clamar Abba Pai. Abba Pai. É só por conta disso. Não existe outro motivo. E aí é que está explicado que os gemidos são nossos e do Espírito Santo. Então, porque o Espírito Santo testifica no meu espírito que sou filho de Deus, é que clamo Abba Pai. E o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis diante do trono da graça, diante do Pai,
por intermédio nos méritos do sangue de Cristo Jesus, com qual objetivo? Nós estamos nos versos 26 e 27. O verso 28, que será no próximo domingo, que o reverendo Jones dará continuidade, nós veremos que todas as coisas, que o fim, que o objetivo lá no verso 28 é nos transformar em imagem e semelhança de Cristo. Então, nada está solto. Então, já entrei aqui então no ponto 2, que é o Espírito Santo intercede por aquilo que o Pai quer, de forma que tudo que Ele pede ao Pai, o Pai concede. Verso 27. E aquele que sonda os corações, sondar é penetrar para conhecer. Então, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então lá no verso 26 nós chegamos diante do Senhor, contudo Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o Pai, o Espírito, nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo então intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e o Pai sonda os nossos corações. Ele penetra os nossos corações, para então verificar o que está acontecendo. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito Santo. Então, por quê? Porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. E aí é que vem o ponto primordial. Por que muitas vezes nós oramos e não recebemos o que nós pedimos? Porque nós estamos pedindo diferente do que o Espírito Santo está pedindo. Nós estamos pedindo uma coisa e o Espírito Santo está pedindo outra. E aí vamos chegar à conclusão de quem que o Pai vai atender. A oração de quem? A petição de quem? Do Espírito Santo, não a nossa. Então, muitas vezes nós estamos pedindo algo que não será para nos transformar na imagem e semelhança de Cristo, que vai desaguar lá no versículo 28. Nós estamos pedindo algo para a nossa própria satisfação, ou pedindo algo que não é da vontade de Deus Pai, mas o Espírito Santo, como Ele intercede na vontade do Pai, o Pai atenderá à vontade do Espírito Santo de Deus, e não a nossa. Então, o Espírito Santo sempre pedirá, de conformidade com o coração do Pai, para que aquilo que irá nos transformar à imagem e semelhança de Cristo seja levado a cabo. Agora já vou passar para as aplicações. Serão 3. Primeiro ponto. A primeira aplicação é para as pessoas que não oram. Primeira. Ponto A. Se você não ora, se você não sente desejo de buscar ao Senhor, algo está errado com sua vida espiritual. Não tem como nós nos mantermos vivos nesse mundo sem uma vida de oração. É impossível. É impossível. E eu só aceitei estar aqui nessa noite, trazendo uma palavra tão densa e tão séria, porque eu tenho buscado uma vida de oração. E eu posso falar isso porque o Espírito Santo conhece o meu coração. Então, se você não ora, se você não sente desejo de buscar ao Senhor, você tem que voltar lá na data da sua conversão. Se você realmente está convertido. Porque é impossível se manter de pé, é impossível ter uma vida que vá agradar a Cristo Jesus, que vá agradar a Deus Pai, sem oração. É impossível. É inviável. Impossível. A segunda aplicação
são para aquelas pessoas que querem orar, gostam de orar, mas muitas vezes não sabem como. Não sabem o que pedir e nem a forma que pedir. Mas, como nós estamos vendo nos versos 26 e 27, nós não precisamos de saber como pedir. Nós não precisamos de conhecer a vontade do Pai, porque muitas vezes nós não vamos conhecer. Porque existe um modelo de oração, que é o Pai Nosso, né? Que tem 3 petições dirigidas a Deus e 3 a nós. Venha o teu reino, né? Dentre outras. E para o nosso... e pedidos para o nosso lado, livrar-nos do mal, é um deles, né? Dar-nos o nosso pão, o pão nosso de cada dia, o nosso e o dos outros. Então nós temos um modelo geral de oração, que é a oração do Pai Nosso. Mas muitas vezes, como nós vimos, nós não sabemos como pedir, mas não precisamos saber como pedir. Não precisamos de saber a forma exata. Basta entrar em oração e o Espírito Santo vai interceder por você, por mim, por nós. A eficácia então da sua oração não depende de você pedir exatamente aquilo que está de acordo com a vontade de Deus Pai. Reverendo Augusto Nicodemos dá um exemplo muito interessante de um livro de Paul Young Cho, que hoje se chama David Cho, se eu não me engano. E nesse livro ele diz que esse pastor, enfim, esse líder, orienta os liderados a pedir a Deus estritamente o que você quer. Aí tem um exemplo no livro que diz assim, que você tem que orar para Deus te pedir exatamente. E o exemplo que ele deu foi de um rapaz que pediu uma bicicleta vermelha de 5 marchas. E Deus, então, concedeu a ele uma bicicleta vermelha de 5 marchas. E que se você não pedir, Senhor, eu quero um apartamento de 3 quartos no Negrão de Lima, Deus vai te dar um lá no Jardim Goiás. Então, isso é um erro, isso é um equívoco. Porque nós não sabemos qual é a vontade de Deus Pai. Na fraqueza, nesse mundo caído, nós não sabemos qual é a vontade de Deus Pai para Goiânia. Nós não sabemos qual é a vontade de Deus Pai para a nova aliança, para o futuro da nova aliança. Nós não sabemos qual é a vontade de Deus Pai para o Afeganistão. Não vamos nem lá para o Afeganistão. Nós não sabemos qual é a vontade de Deus Pai saindo daqui. Então, a nós cabe intercedermos, botar o joelho no chão, viver uma vida de oração. A palavra de Deus diz que Ele busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Estar em espírito de oração 24 horas. 24 horas, constantemente. E eu sinto saudade, né, das nossas épocas de vigília, né? Até precisamos retomar essa ideia da vigília, que vigília é vigiar 24 horas em oração diante do Senhor, fazendo revezamento. A igreja precisa. Só que a igreja só vai refletir isso quando nós estivermos vivendo isso. Então, seja encorajado a orar. O que os versos 26 e 27 trazem para nós é para aquelas pessoas que querem orar, gostam de orar, mas não sabem como. Seja encorajado a orar. Deus vai te usar. Muitas vezes Deus não vai mandar o anjo aqui para interceder. Quer dizer, Ele não vai mandar. Ele vai usar a sua boca. Ele vai usar a sua disposição. Então, às vezes, tem alguém do seu lado, precisando de uma intercessão. Você, eu não sei o que eu vou orar, eu não sei. Ele quer um emprego lá em Pirinópolis, mas eu não sei se lá é o melhor para ele, não vou orar. Deus quer que você ore, Deus quer que você interceda. E o Espírito Santo, porque nós não sabemos como orar, então o Espírito Santo intercederá por nós, junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, e a vontade do Pai vai ser feita. Então, quer trazer a vontade do Pai para a terra? Ore, interceda para que o dia do Senhor venha. Isso é necessário, o nosso despertamento, e a obrigação nossa, e não é fácil, porque quando você assume uma disposição dessa, você também vai ter alguns
alguns retalhamentos no mundo espiritual, isso é inevitável. Mas nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui de brincadeira, nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai. Muitos gostariam de estar aqui fazendo a vontade do Pai e não estão mais. Foram recolhidos, foram levados, né? Esse último ano tive perdas de colegas cristãos que não são dessa igreja, mas que foram levados pelo Pai. E eram homens que batalhavam na frente de batalha, homens espirituais de oração. Foram tomados. Agora, se ele foi tomado, quem que vai assumir essa posição de oração? Nós. A terceira aplicação é para as pessoas que estão desanimadas por não acharem serem respondidas suas petições. Se tem algo que nos consola nessa noite, é Deus responde todas as orações. Quer com sim, quer com não. Ele responde. Porque é impossível. Por isso que, quando eu disse lá atrás, que se você não ora, você tem que rever sua conversão, porque é impossível um filho de Deus, que tem o penhor do Espírito Santo de Deus, colocar o joelho no chão, pedir algo para o Senhor, com a intercessão do Espírito Santo por gemidos inexprimíveis e não ser atendido. É impossível. Então Deus vai te responder. O que pode estar acontecendo é você pedindo errado, pedindo o que não convém, pedindo aquilo que não vai glorificar o nome de Cristo, pedindo aquilo que não vai trazer o dia do Senhor, pedindo coisas para você, pedindo coisas para se engrandecer, pedindo coisas para aparecer, pedindo coisas para agradar o seu ego. Isso Deus não vai te conceder. Graças a Deus que não vai, porque às vezes iria te destruir. Então, tenha certeza de que Deus responde todas as orações. Tem um exemplo que eu tinha que trazer, que eu vivi semana passada, foi retrasado, enfim. E é algo que é prática. Todas as vezes que eu vou buscar o meu filho na escola, às vezes que eu o busco, ele vem e quer levar alguma coisa para a mãe dele. Alguma lembrancinha, alguma florzinha, alguma coisa. Aí teve um dia que ele veio, passou a mão num mato lá assim próximo, pegou mato, pegou pedra, pegou flor. Aí eu fui, tirei, falei, filho, isso aí, deixa esse mato aí, deixa essa pedra, tá, vamos levar essa florzinha. Aí tinha duas, uma estava já esmagada, a outra estava inteira. Eu peguei a inteira e levei para casa. Ele chegou e entregou para a mãe dele. E aí, na semana passada, se eu não me engano, eu fui buscá-lo, e ele, do jeito que ele veio, ele passou a mão na pedra e me entregou. Aí eu falei assim, muito obrigado, filhão, muito obrigado. Então, ou seja, essa é a aplicação. A sua oração, seu pedido, quando chega direto, é igual pedra. Só que aí, para não chegar pedra no Pai, o Espírito Santo vem tirando galho, tirando pedra, tirando a flor que está amassada, e chega só a flor bonita. E é essa oração que Deus vai responder. Essa é a oração que Deus Pai vai responder, porque vai ser para a glória dEle. E é assim que nós temos que clamar ao Senhor. Então, já finalizando, Ele te responde. Ele te responde e dá o melhor. Tenha certeza disso. Seja encorajado a orar, a interceder por você, pela sua vida, pela vida dos irmãos, pela vida da igreja, pela vida de Goiânia. Do Brasil, nós vivemos um momento turbulento na nossa república, né? Então, política é assim mesmo, mas nós temos que interceder, nós temos que clamar pelo país, nós temos que clamar pelo mundo, porque eu ouvi essa semana pessoas na televisão dizendo, olha, a ciência é a saída, a ciência enfim, a ciência ajuda, meu irmão, mas não vai resolver tudo, o mundo está indo para o final. Tudo está na Bíblia, nós estamos indo para o final, nós estamos nos últimos tempos, princípio das dores. Então, as coisas não estão melhorando, as coisas estão indo para o final delas. E é assim que deve ser. E nós, como igreja, devemos ter essa consciência. Então, Deus te responde, Deus Pai te responde.
e Ele te dá o melhor. Outro ponto. Confie na graça. Confie na graça. Eu tenho vivido algo diante de Deus, tenho pedido já há uns 8 anos, ainda não foi confirmado. Então eu tenho intercedido, eu tenho pedido, isso eu estou dizendo de algo meu, né? Há mais de 8 anos diante de Deus, acerca de uma resposta, de uma confirmação. Ainda não chegou. Está encaminhado, mas não chegou. Então confie no tempo dele. Confie no tempo dele. Confie no modo dele de agir. E a resposta que ele quiser te dar, receba. Receba. Pois, agora a última observação acerca disso tudo que nós vimos. E por que a oração do Pai Nosso ela é tão pesada e difícil de fazer? Cristo orou lá no Getsemane, né? Se possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como o Senhor quer. Seja feita a vontade do Senhor. Por que é preciso coragem? Por que é preciso coragem para colocar o joelho no chão? Porque Deus vai fazer a vontade do Pai. O Pai vai fazer a vontade dele, porque o Espírito Santo vai pedir a vontade do Pai. E é preciso ter coragem para viver a vontade do Pai. E nós temos que ter essa coragem. Nós temos que ter essa disposição. Pois é preciso mais fé para dizer que seja feita a tua vontade do que determinar o que Deus deve fazer. Amém? Vamos orar. Pai, no nome santo de Cristo Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Pai. Aplica aos nossos corações essa verdade. Aplica aos nossos corações, ó Pai. E aos dos irmãos que estão em casa, aqueles, ó Pai, que ainda não são convertidos ou são novos convertidos, visita, ó Deus. Aplica essas verdades, ajuda, ó Pai, a Tua igreja a orar. Nos ajuda, Senhor Deus, nos impulsiona, ó Deus. Que nós possamos ter, Senhor Deus, a responsabilidade, como nós vimos aqui hoje, ó Pai, de abrirmos a porta do nosso quarto, entrarmos, colocarmos o joelho no chão e deixarmos que o Teu Santo Espírito faça o resto. Que nós possamos, ó Pai, nos dispor aos Teus pés, mesmo não sabendo como pedir, mesmo não sabendo o modo mais conveniente de pedir, nem o que pedir, mas abrirmos nossa boca ou simplesmente gemermos. Nos dê essa disposição de gemermos na Tua presença. Ó Deus, visita, Senhor Deus, essas pessoas que estão pela internet, às vezes uma mãe que só foi abandonada essa semana, ou um jovem que está sozinho, morando aqui em Goiânia sozinho, ou em outros países, ó Pai, onde essa mensagem esteja chegando ou vá chegar, visita. Que essa pessoa, Senhor Deus, tenha disposição, tenha tranquilidade, ó Pai, de simplesmente clamar: Abba, Pai. Nos ajuda, meu Deus, nos ajuda, nos ajuda. Nós te amamos e oramos, gratos a Ti, em Cristo Jesus, ó Pai. Despede a Tua igreja debaixo da Tua paz, do Teu consolo, da Tua proteção, ó Pai. E que, Senhor Deus, que o consolo, ó Pai, que a intercessão do Espírito Santo de Deus seja, ó Pai, sobre essa igreja, seja sobre a Tua igreja que se reúne nessa noite, agora e para toda a eternidade. Nós oramos e entregamos em Tuas mãos nossas vidas, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos
cadeira.